a vinda a Bauru de uma comitiva do Supremo Tribunal Federal, até o presidente do Tribunal de Justiça também do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru. Veio uma arrenca de Brasília para cá, da capital também. Luiz Edson Fachin é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Muita segurança, falou dos sucedidos no Rio de Janeiro, falou de assuntos pertinentes também à caipirada aqui do interior paulista. Colim, bem-vindo, você e André Cremonês. Falou sim, Rodrigo, falou a respeito dessa implantação. Na realidade, a Justiça de Bauru, ela recebe agora 2 novas varas de violência, de combate à violência contra a mulher, e essas 2 varas, então, elas passam a funcionar dentro de um sistema diferenciado para atender exclusivamente esses casos. E essas 2 varas, elas vão funcionar ali na Rua Amazonas, Rodrigo, pertinho ali da Avenida Cruzeiro do Sul, já na região sudeste da cidade, né, já está fora ali da região central, e ali então devem funcionar essas 2 varas, e aí foi uma solenidade bastante concorrida, enfim, autoridades locais. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi quem recebeu o presidente do Supremo Tribunal Federal, e entre as vantagens, aliás, durante a entrevista coletiva, Rodrigo, o ministro Edson Fachin, ele disse, né, foi categórico ao dizer que a Justiça Paulista dá um exemplo ao implantar dessa maneira ou com essas configurações, essas 2 varas que vão julgar, né, casos que são tão complexos, mas que têm que ser combatidos, no caso específico, violência doméstica ou a violência contra a mulher. Já em relação ao Rio de Janeiro, Rodrigo, o ministro Fachin ele acabou dando uma aula para todos nós, né, para quem o ouviu, e especialmente eu tive a possibilidade de fazer essa pergunta a ele em relação ao que aconteceu no Rio de Janeiro, nas favelas do Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte, lá da capital fluminense. E ele disse o seguinte: é preciso inovações institucionais, porque o enfrentamento por si só ele nunca vai resolver. Então é preciso inovações do ponto de vista institucional, todo mundo fazendo o seu trabalho, se juntando, porque senão, né, aí seria enxugar gelo ou chover no molhado. A facção criminosa acaba inevitavelmente, né? O tabuleiro gira, o tabuleiro mexe e aí novas peças assumem os respectivos comandos. Então, assim, foi uma entrevista com muita sapiência, e não poderia ser diferente, né? Vindo de quem veio, ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça. Rodrigo, podemos emendar já com a ocorrência em tela, ou você prefere? Sem dúvida. Posso mandar ver? Uma ação, então, da polícia, Rodrigo, que acabou prendendo. Você se lembra, a gente trouxe esse caso no começo da semana, até porque um senhor de 65 anos, ele foi encontrado morto na residência onde morava, ele era catador de recicláveis, isso lá no Pousada da Esperança, bairro lá do extremo norte da cidade de Bauru. E o que aconteceu, Rodrigo? Num primeiro momento, uma pessoa foi presa e agora uma segunda pessoa foi presa também. Confessou o crime e aí, Rodrigo, o contexto que é bastante complicado. Esse senhor de 65 anos, que foi morto a golpes de faca, esse senhor, pelo que se sabe, ele tinha, num passado não tão distante, o histórico de violência sexual. E aí aquela violência sexual que fazia parte do histórico desse senhor, você está vendo aí a polícia, enfim, um caso envolvendo, né, uma ação da Polícia Militar, mas o fato é que esse senhor, ele tinha então esse envolvimento, né, com violência sexual, e aí, Rodrigo, essa violência sexual era usada por traficantes ali da região para extorquí-lo. E aí, num certo momento, qual foi o motivo da morte dele? Esse senhor, então, ele disse o seguinte, que ele não daria mais dinheiro para ninguém. E aí, ao não dar mais dinheiro para ninguém, os traficantes ali da região decidiram decretar a morte desse homem. E aí, Rodrigo, o caso agora já está quase que totalmente esclarecido, portanto, as polícias aqui de Bauru dando uma resposta rápida a respeito, então, de uma situação envolvendo a morte de um idoso. Por essa razão, então, nós temos esse é o momento em que ele é levado para o plantão policial, foi pego ali pela turma da Força Tática, que estava na apetite, foi lá, achou e levou para o lugar exato agora, onde ele deve ficar por um tempo. O caso em tela, ou o crime especificamente, Rodrigo, homicídio ou assassinato, como queira, né? E aí você vai ter várias qualificadoras, porque, afinal de contas, um crime gravíssimo contra um idoso deve fazer com que a pena seja um pouco mais rigorosa. Ou seja, 2 presos e outros sendo procurados agora, Rodrigo.